para a igreja, amém? Amém. Graças a Deus, é motivo de alegria, né? A Bíblia deixa bem claro, irmão, que devemos orar, está escrito em Efésios 6 e 19, para que Deus venha dar palavra a cada um de nós no abrir da nossa boca. Devemos orar, né? Porque, irmão, uma coisa muito errada se eu for pregar a palavra, fazer um estudo em casa e para pregar para o povo. Aí eu estou pregando para o povo o que eu quero, não é o que Deus quer. Aí eu estou dando para o povo pão velho, pão mofado. A Bíblia ensina bem claro, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eu não conheço a vida de ninguém, mas Deus conhece. Aí eu tenho que fazer o quê? Porque na Bíblia não tem nenhuma parte assim na Bíblia dizendo que a gente deve fazer um esboço para pregar. Não, eu tenho que orar como está escrito na Bíblia. E orar por mim, para que Deus me dê palavra, no abrir da minha boca, com confiança, para que se faça notório o Evangelho na terra. Então, é dessa maneira que nós temos que agir dentro da Sagrada Escritura. E a partir do momento, irmão, que Deus dá a palavra para a gente, no abrir da nossa boca, devemos ter confiança e falar, porque Deus está falando e muitas pessoas não vão pela Bíblia. Tem muita gente pelo estudo, pela sabedoria. E Deus, ó, fica de lado. Deus, tu fica aí de lado, que agora eu, não é assim. Se na Bíblia está escrito assim, ó, lá em Samuel, 2 Samuel, tem uma parte que é 23 de Samuel, 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, está escrito assim, e o Espírito do Senhor esteve sobre mim, a sua palavra esteve na minha boca. Então, irmão, é um caso que a gente tem que ter um cuidado de pregar aquilo que Deus quer, não o que o povo quer ouvir. Porque o pessoal, quando não quiseram que Deus reinasse sobre eles mais, eles escolheram um rei para si. Não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo que escolheu. Aí Deus falou, vai lá, Samuel, unge ele. O povo não quer me servir, o povo não quer ir por mim. Não, porque todas as nações têm um rei, mas nós queríamos ser igual às outras nações. Aí não foi que quebrou a cara. Aí daí para frente Deus começou a pôr rei na frente. Ele não queria mais que Deus reinasse na vida deles. Aí Deus começou a pôr reis. Aí foi um rei, foi outro, foi outro, foi outro. E cada um, só teve um que foi bom. Foi Jeremias, Davi e outro rei que foi muito bom, que na Bíblia está escrito, que estava lendo hoje. E diz assim que aquele rei, nunca houve rei a ele, nunca mais, nem antes nem depois. Tão perfeito que ele era diante de Deus, era igual a Davi. Então, e todos os reis que o pessoal quiser escolher, irmão, o pessoal só caiu no pecado. Na idolatria, na feitiçaria. E daí para frente, até hoje, Jerusalém vive na guerra, se quebrando, se matando, porque não quiseram a Deus. E rejeitaram Jesus. E quando eles iam, antes de crucificar Jesus, o rei falou assim, ó, eu não acho culpa nesse homem. Eu não vejo crime nele algum, mata ele. E o sangue dele seja nós sobre o nosso filho. Então o sangue de Jesus ficou sobre as costas deles. E sobre a vida deles. Né, e dos filhos. Até hoje, Israel sempre está em guerra. Nunca mais parou de guerra. Porque o pessoal deixaram de servir a Deus para ir pelo rei. E todos os reis que entrou, né, só teve 2 que foi fiel a Deus. Só 2 que foi fiel. Todos que entraram só incentivaram o pessoal a queimar incenso nos montes, né? Levantar imagens nos montes, passar as crianças no fogo, como Salomão. Salomão foi o primeiro que levantou a imagem de Maloque, quem serve a Maloque, passava a criança no fogo. Pegava seus filhos ou os filhos dos outros, mandava roubar e aí sacrificava no fogo. Né? Aí entrou na feitiçaria e na idolatria. Tem uma passagem, parece que é Eclesiastes, em Provérbios, está escrito assim, me foge a memória, está escrito assim, tudo é vaidade. Só que as pessoas não procuram saber o que quer dizer essa palavra, tudo é vaidade. Sabe o que tudo é vaidade? É o que Salomão cometeu, toda vaidade. Só que ele não foi com o coração reto diante de Deus como Davi, seu pai. Ele não se dedicou aos mandamentos que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 9, que Deus deu para Salomão prosseguir.
igual Davi. Então ele preferiu seguir a vaidade, por isso que ele falou, e você vê, você estudando a Bíblia, você não acha lugar de arrependimento na vida de Salomão. Tem nenhuma passagem que ele se converteu e voltou atrás. Então ele no final da vida dele falou, tudo é vaidade, tudo que ele buscou só foi vaidade. Mas ele não prosseguiu com o coração perfeito em buscar a Deus. Tudo que ele buscou só foi vaidade. Aí tem gente que aproveita esse versículo e fala, irmão, tudo é vaidade, aí vamos se pintar, vamos se rasgar, vamos se retalhar. Só que a Bíblia condena, quem serve a vaidade não entra no céu. Está escrito no Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem? A Bíblia fala, pergunta, quem subirá? Quem? Aí tem muita gente que pega esse versículo e fala, tudo é vaidade, mas o senhor está tomando esse versículo para si, para se condenar usando esse versículo. Mas a Bíblia fala, tudo é vaidade, mas ninguém procura saber. Mas na Bíblia está escrito, se pinta. Não, Jesus falou o contrário. Aonde tiver o vosso tesouro, aí está teu coração. Aonde tiver o vosso tesouro, aí está teu coração. O que é o tesouro, irmão? Os enfeites da vida. Sabia que tem gente que não está preparada para usar um perfume? Porque se eu pôr um perfume para chegar perto dos irmãos, com aquele irmão que não pode usar um perfume, e eu chegar perto dele só para ele sentir o cheiro que está em mim, aí isso aí é vaidade. Aí eu estou entregando meu coração ao perfume. O meu Deus é o perfume. Não é Deus que está no céu. Está escrito em 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. De quem alguém é vencido, tal se faz servo. Eu tenho que apresentar é Cristo Jesus para meus irmãos e para qualquer um. Não é para a pessoa sentir o cheiro do meu perfume. Eu posso pôr um perfume, quando eu tenho perfume em casa, de vez em quando eu ponho porque eu gosto de sentir aquele cheiro, mas só para mim. Só para mim. Não é para chegar perto do irmão que não tem um perfume, não pode comprar um perfume, eu vou pôr os perfumes para os irmãos ver que eu ando cheiroso, sou isso, aquilo. Não, eu tenho que usar o perfume, irmão, que é para mim gostar dele. Não gostar assim, é um cheirinho, gostei desse perfume, pronto. É a minha conta do relógio. Se eu for comprar um relógio para mim, para os irmãos verem que eu tenho um relógio bonito, aí meu coração está no relógio, meu coração não está em Jesus. Porque eu faço questão dos irmãos ver o meu relógio. Então onde está meu coração? Está em Jesus ou está no relógio? Está no relógio. Ah, mas aquele cara crachado do carro lá, né? Você lembra? Se arrebentou todinho. E as pessoas não. A Bíblia fala assim, está escrito lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 28, está escrito assim, só a parte A. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine, então cada um de nós tem que se examinar. Será que eu estou fazendo isso, está agradando a Deus? Eu comprando isso para mim, será que isso vai atrapalhar a minha vida espiritual? Isso aí é vaidade. A Bíblia está falando para a gente se pintar. Não, vaidade. E a Bíblia deixa bem claro que a vaidade, né, impede a pessoa entrar no céu. Quem usa a vaidade, quem se entrega à vaidade, a Bíblia deixa bem claro. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entregou só uma vaidade, como Salomão. Antes o coração dele estava entregue a Deus, depois ele entregou o coração dele às imagens de escultura, à riqueza, à mulher e à sabedoria. O coração dele, aí na Bíblia fala bem claro, que Salomão desviou o coração de Deus. Antes estava em Deus, depois tirou, antes estava em Deus e jogou para a mulher e para as imagens de escultura. Glória então, irmão, a Deus, glória a Jesus. Isso é vaidade, porque pela misericórdia de Deus, um tempo, eu estava aqui em Itaguacetuba, e o irmão me chamou, irmão, tem oração lá na casa do irmão, vamos lá? Eu falei, vamos orar. Aí chegamos lá, já tem umas irmãs, os irmãos. Aí deram para uma mulher lá pregar, irmão. Os irmãos lá abençoados, obedientes a Deus, deram para uma mulher. A irmã fulana de trabalho vai trazer a palavra, a irmã toda pintada, toda rebocada. Aí na hora que faz, a irmã fulana de tal, aí Jesus falou bem claro para mim. Aonde está o coração, aí está teu tesouro. Aí Deus está mostrando o quê? Toda a pintura dela ali, o coração dela não estava em Cristo Jesus, mas sim na pintura. É vaidade, né? É vaidade. Isso que é vaidade também, se entregou à vaidade. A pessoa, tem tantos que aceitou Jesus, estava indo tão bem, igual Salomão. Aí quando chega no meio da carreira, aí já no coração dele não serve mais a Deus. Vai servir a vaidade. Ah, não tem nada demais não. Fulano usa isso, fulano usa aquilo, ele até usava, não tem nada demais. E começa. Só que a Bíblia deixa bem claro, lá no Salmo 42, e parece que é o verso 7, fala assim, está escrito dessa maneira, um abismo chama outro abismo. Então a pessoa está se aprofundando, está indo para o abismo e não está vendo. Um abismo chama outro abismo.
É a coisinha pequenininha? É. Aí tem outra passagem na Bíblia que fala assim, ó, toma cuidado com a raposa e com a raposinha. Porque a raposinha é a que faz maior estrago no jardim. É a raposinha, as novinhas. E o que? As coisinhas pequenininhas. Porque a velha, você tampa os buracos, a velha é difícil passar. Mas novinha, passa qualquer buraco e vai fazer estrago no jardim. E esse jardim, o que é que significa o jardim? É a igreja. E a raposinha é as coisas mundanas. A pessoa vê só as coisas altas. Irmão, não faço isso, não faço aquilo. Tá. E a raposinha? Tem que ter cuidado com a raposinha? Não tem cuidado. É isso, irmão? A irmã está vendo aí, Salmo 42, verso 7? É. Um abismo chama outro abismo. Então, irmão, um abismo chama outro abismo, é isso aí. Ah, não tem nada demais não, ninguém nem vai ver, meu cabelo é bonito, é cheinho. Eu vou pôr só um brinquinho aqui, passa um tempo, aí chega uma outra filha de Jezabel e fala, nossa, irmã, já está invocando Maria, já não está invocando Jesus. Fala, nossa. Nossa, irmã, você ficou tão lindo com esse brinco aqui. Aí começa, aí vai até pegar. Aí a irmã fala, olha, todo mundo está gostando. Só que quem está usando aquela pessoa ali para elogiar ela é espírito de rebelião que está na vida da outra. Não é o Espírito de Deus, não é os anjos, não é Jesus, não é Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro, tem tanta gente, irmão, que lê a Sagrada Escritura e não busca o conteúdo. A Bíblia fala bem claro, os adúlteros, o adúltero. Não, irmão, adulto que a Bíblia fala é quando o homem vai com a mulher, não só isso. Ou vai com a mulher ou vice-versa, ou a mulher o homem, ou o homem. Não, adúltero, você adulterou aquilo que Deus fez. A mulher de Ló perdeu a salvação porque olhou para trás. Deus falou tão claro, não olhe para trás. Não olhe. E ela perdeu a salvação só por causa de uma palavra. Não, foi uma palavra só, não foi o versículo todo. Não, olha, aí que ela desobedeceu o nome de Deus. Não olhes para trás. Não olhe. Só um Deus, não. Deus falou não. E tem tanta gente, irmão, que vive desse jeito. Mesma coisa, o patrão fala assim, fulano, você faz isso, isso e isso. A pessoa vai e fala outra coisa. O patrão, não é para fazer isso. A pessoa vai e faz. O patrão depois chama no escritório, você velho desobedecendo, fora daqui, tá? Fora daqui, assina aqui, no meio de aviso, e depois você vem receber suas contas, eu vou ligar para você. Porque eu mando você fazer do jeito que você faz de outro. Se aqui na terra, irmão, o homem manda o camarada ir embora da firma, agora imagine Deus. Se Deus falou não, é não. Aí a pessoa vai entrar no céu, se Deus já falou não, Deus está no céu, a gente está na terra. Aí a pessoa vai e não aceita o nome de Deus. O céu é meu? Não, o céu é de Deus. Então lá só entra quem ele quer, quem for obediente à palavra dele. Tem tanta gente passando por cima do não da palavra de Deus, desde Gênesis que já começou, não! E as pessoas continuam hoje, como está escrito lá em Levítico, não dará golpe na tua carne, nem pelos vivos, nem pelos mortos. Deus falou, não. Ah, mas fulano de tal faz, ciclano de tal faz. Sabe o pastor fulano de tal, não sei o que, ele fez a tatuagem, mas bem pequenininha, a mulher dele falou, para ninguém ver, mas Deus falou, não dará golpe. E ele está dando, e as pessoas ficam sabendo. Ah, filha do pastor fulano de tal, ela canta tão bem, é uma unção, mas ela fez uma tatuagem. O que é que tem que fazer também? Não é nada demais, ela fez uma tatuagem, o nome do pai dela e da mãe dela, mas Deus falou, não dará golpe na tua carne. Aí caindo por quem? As pessoas estão tomando a cruz, seguindo a criatura e não o Criador. Quem dizendo aí, tomando a sua cruz e seguindo a criatura e não está seguindo o Criador? Está cheio de gente assim. Aí está olhando, a irmãzinha fez isso aí e eu não posso fazer também. Não pode. Então eu não estou seguindo a Jesus, estou seguindo a ela. Eu não tenho que seguir ela, eu tenho que seguir a Cristo Jesus. É o caso, irmão, que vai ser tanta gente que vai ficar no dia do arrebatamento só por causa do nome. Não! Deus falou não. Vai ser muita gente que vai ficar por causa de uma palavra. Está escrito em Apocalipse. Se alguém aumentar ou eu diminuir uma palavra desse livro, Deus tirará a sua parte da árvore da cidade santa. Todas as pragas que está escrito em Apocalipse vai vir sobre ele, porque ficou no dia do arrebatamento. Como é que as pragas vão vir sobre a pessoa se a pessoa está no céu? Não tem como. As pragas vão vir sobre ele, porque a pessoa ficou no dia do arrebatamento. Só por causa do não. Ou do nem. E está escrito também aí
1 Coríntios, né, capítulo 6, versículo 10. Nem os adultos, nem os feiticeiros, nem os fornicadores, aí vai ter a lista ali, nem os bebarrão, nem os roubadores, nem os sodomitas, e vai a lista ali. Está falando nem, aí depois nem entrarão. Não vão entrar. Ou nem ou não. E é o caso, irmão, que tem muitas pessoas, tá? Uma palavra, que a pessoa rejeitar. Aí se a pessoa não concorda com a palavra de Deus aqui, Deus vai querer a pessoa lá no céu. Para quê? Se a pessoa não concorda aqui com a palavra, vai entrar no céu? Não entra. A gente tem que aceitar a palavra de Deus, não. De Gênesis a Apocalipse, do jeito que ela é. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 7. A alma farta diz o favo de mel, mas a faminta até o amargo é doce. O que é isso? É dura a palavra, mas eu aceito, eu abraço ela, eu quero ela, eu preciso dela. Como Deus falou para João. João, come o livrinho, na tua boca se tornará amarga como fel, mas no teu ventre será doce como mel. Vai te fazer o quê? Vai te conduzir à vida eterna. É amarga, é dura? É, mas vai te conduzir à vida eterna. Sabia que quando você está doente, você toma um remédio muito forte e amargo, você sara rapidinho? Toma um remédio doce, você não sara. Agora toma um remédio amargo, aí você vê rapidinho. Eu lembro que uma vez, meu pai era machadeiro, né? E meu pai mostrou para mim, eu vi uma árvore, e ela bota uns cachos, parece cacho de banana. Aí aqui quando está madura, aquele fruto dele, é igualzinho um cacho de banana, tem até as palminhas amarelinhas, chama pindaíba. E ela amarga. Aí meu pai falou, tira um cacho desse aí, filho, leva para casa. Porque qualquer dia que alguém estiver em casa com uma dor de barriga, seja lá o que for, sua mãe vai pegar uma semente dessa, amassar num pilãozinho, de pilar tempero, e vai fazer um chá e dá, que olha, acaba, porque amarga que só fel. É tiro e queda. E a Bíblia deixa bem claro, que a alma farta pisa o favo de mel, mas o amargo será doce. Para aquele que tem fome e sede de justiça, é amargo, é, mas é para minha salvação, é. Então seja bem-vindo. É amargo agora, mas depois vai se tornar doce no futuro. Então, irmão, é um caso de alguém rejeitar a palavra de Deus. Tem gente que quer só mel na chupeta, mel na chupeta, mel na chupeta, né? Aí não passa um melzinho na chupeta, dá na boca da criança que ela se cala, ela vai parar de chorar. Tem tanta gente chorando, né? Aí você passa a chupeta no mel da toma, aí a pessoa, agora tá bom, agora tá bom. Ninguém fala mais contra o meu pecado, ninguém condena, eu estou andando errado, ninguém fala nada. Ai, tá tão bonzinho, por quê? Estão dando mel na chupeta, mel na chupeta do bebezinho, no mel, e dá para ele chupar. Em vez de dar mel, não tem que dar fel. É fel. Por quê, irmão? Pela misericórdia de Deus, eu novo convertido, eu tinha acho que 1 mês, 2 meses por aí. Aí eu não sabia de nada, porque não conhecia a palavra, e o meu pai na fé, ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Um dia eu já estava saindo para evangelizar, faz 2, 3 meses, eu já estava na obra, né? Saí para evangelizar, que eu já entrei no meio dos irmãos, vou fazer a obra também, não vou ficar parado, ia ficar em casa, e sair, mas ele sair. Aí quando foi o dia, passou o camarada de bicicleta com tudo, quase que bateu em mim. Aí eu falei assim, quando ele acabou de passar, eu falei, parece um louco. Aí o meu pai na fé falou assim, olha, nunca chama de ninguém louco. Na vez está escrito aquele que chama o seu próximo de louco, é réu do fogo do inferno. Eu falei, então a partir de agora eu estou perdoado, que nunca mais vou chamar. E está escrito em Mateus, ninguém chame de louco. Porque quando você chama uma pessoa de louco, você é réu do fogo do inferno. Aí eu falei, aí na hora, eu já criei na palavra, já criei, ele me repreendeu, eu sabia onde está escrito, ele me repreendeu. Aí, a alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta até a amarga é doce. Ele não falou, não veio com agrado, ele já toma palavra. Já bateu, porque eu estava errado, ele chegou com a vara, pá. Aí na hora já respondi, a partir de agora eu estou aperdoado, porque nunca mais eu vou chamar. Está escrito, ele falou, está escrito, nunca chama isso aí. Nunca falo, com ninguém chama de louco. Aí ó, mais nunca. Então não, é o caso, você, pastor, mas eu sou novo convertido, o senhor está falando as palavras dessa para mim? Ele está falando a palavra de Deus. Se eu rejeitasse e morresse daqui para ali, inferno, que a Bíblia deixa bem claro, é réu do fogo do inferno. O pastor me repreendeu, eu não aceitei, é o caso, irmão. Esse mesmo pastor,
Uma vez lá em Santa Catarina, um camarada cometeu um crime, os irmãos veem o poder da palavra de Deus, cometeu um crime. Aí foi preso, ele era crente. Aí se desviou, cometeu um crime e foi preso. Aí com o tempo ele se soltou. E aí que eles soltaram ele, aí ele chegou na igreja, nem se reconciliou nem nada, deu uma de boy. Entrou na igreja de boy na cabeça, sentou lá, ficou bem à vontade, parece que era o dono do mundo. Aí era a noite de ceia. E nisso aí passou os irmãos distribuindo a ceia, o pastor lá de cima olhando. Aí ele foi, pegou da ceia e tomou. Aí quando acabou o culto, o pastor foi lá, né? A misericórdia dele, falou, não, meu filho, você se reconciliou com Jesus e você estava preso. Ele falou, mas por quê? É porque você entrou aqui, não tem nem respeito à casa de Deus, não tirou o boné da cabeça, o irmão passou o cacete, você foi, pegou da ceia. Pastor, a vida é minha. A vida é minha, que manda na minha vida sou eu. Foi desse jeito. Pastor, não, meu filho, porque você não se reconciliou com Jesus. Você não se reconciliou, você não pode tomar dessa ceia, que você está se condenando. Ele não aceitou, a vida é minha, quem manda é sou eu. Tá bom. Naquela mesma noite, ele saiu, se juntou umas coleguinhas, aí foi sair com um homem afeminado, chegaram lá, apontaram como fizeram o que bem quiser, depois mataram o homem e jogaram dentro do rio. Só que nada fica oculto que não seja descoberto. Começaram a procurar, depois descobriram quem foi que matou. Ele e os coleguinhas dele. Só que o crime só foi para as costas dele. Aí ele desapareceu de casa, a polícia pegou ele na cidade, desapareceu de casa, a mãe dele começou a procurar e não achava. Foi ao hospital, delegacia, e o delegado falou que não era para falar nada para ninguém, porque ele ia morrer na cadeia. Aí ela foi na cadeia, foi no outro, chegou na porta da cadeia, quando ela chegou, estava saindo um rapaz lá de dentro que ela conhecia. Ela perguntou, meu filho está aí dentro, fulano está? Falou, tá. Só que o delegado falou que não é para falar para qualquer pessoa que ele não está aqui dentro. Porque ele cometeu um crime muito grave e ele vai mofar aqui na cadeia. Isso aí foi o que, irmão? A mão de Deus, porque ele rejeitou quando o pastor foi repreender. Em vez de ele se humilhar, o pastor não sabia. Me perdoe. Né? Então, para tomar a ceia tem que se reconciliar. Então, pastor, que Deus me perdoe e quando eu tiver força, me reconciliar. Tá? Não, ele não se humilhou. Ele bateu no peito na minha vida, que manda sou eu. Aí a mãe dele entrou. Né? Teve a oportunidade, entrou lá na cadeia, foi ver ele, sabe a resposta que ele falou para a mãe dele? Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Mãe, nunca mais venha aqui dentro me visitar, porque eu não voltarei mais para casa e daqui mesmo eu vou morrer. Já estou vendo a morte bem pertinho de mim. E ele estava secando, não sabe aquela pessoa secando? A mãe dele falou, eu vi a mãe dele falando, que ele estava emagrecendo de uma noite para o dia, ficando seco, e ele nem falou, mãe, daqui eu não volto para casa, daqui eu vou direto para o cemitério, eu vou morrer aqui dentro. Eu vou morrer aqui dentro, eu não voltarei mais para casa, porque eu já estou sentindo a morte, já está chegando perto e eu vou morrer. Porque o pastor repreendeu ele, né, e queria que ele se humilhasse, mas ele não quis se humilhar. Então, irmão, ele rejeitou a palavra de Deus. Quantas pessoas, irmão, que têm rejeitado a palavra de Deus, têm batido com a cara na parede, cai no chão, quebra o pescoço e morre. Agora há pouco, essa semana tive uma notícia, sabe de quê? Deus me levou já várias vezes no Rio Grande do Norte, e a primeira vez que Deus me levou, e eu falei, ó pastor, Deus manda ele dizer que todas as igrejas aqui, é uma cidade pequena, Monte Alegre, vai fechar, e Deus vai entregar as igrejas tudinho na sua mão, vai entregar a cidade de Monte Alegre na sua mão. Aí ele ficou muito animado, tal. Aí como o caso que eu já falei aqui, em vez dele, Deus entregou a vara na mão dele, ele entregou a vara na mão de duas mulheres. Aí as duas mulheres ficavam aqui em cima e ele ficava na porta com o celular o tempo inteiro. E várias vezes, 5 ou foi 6 vezes, Deus me usou, bem simples, uma palavra mansa e suave. Eu falei para ele assim, mas era Deus usando minha boca. Eu estou falando isso para os irmãos entender o que Deus vai falar essa noite para a igreja. Deus usando minha boca, muito simples, eu perguntei para ele, não era eu, era o próprio Deus usando a minha boca. Eu sentia, irmão, tinha hora que eu olhava para ele assim, eu sentia a ira de Deus dentro de mim contra ele. E eu percebi o olhar de Deus só observando ele. O olhar de Deus parece ficar nos meus olhos e observando ele. E aí eu falei, pastor, Deus entregou a vara na mão de Miriam ou foi na mão de Moisés? Aí toda vez ele recuava, tem que ter cuidado com esse povo. Aí passava um dia, pastor, Deus entregou a vara na mão de Miriam ou na mão de Moisés? E ele só recuava. Aí Deus foi e rejeitou, ficou 3 anos, Deus rejeitou ele, fechou a igreja dele. Eu sei que foi um escândalo lá, Deus fechou a igreja e Deus ainda mandou falar para ele assim, Deus tem que rejeitar para que ele seja mais pastor. Mas foi do dia para a noite, acabou a igreja.
Aí ficou 3 anos chorando, pedindo misericórdia a Deus, pedindo misericórdia, pedindo misericórdia. Aí Deus teve misericórdia dele, deu outra oportunidade a ele. Ele abriu outra igreja. Aí Deus me usou de novo. Aí nisso, que Deus ia fechar as igrejas, tudinho lá de Monte Alegre e entregar tudo na mão dele, porque o outro pastor presidente estava em desobediência. Aí quando eu saí de lá, Deus enviou outro profeta procurando o pastor presidente de Monte Alegre. Aí saiu de Monte Alegre e saiu procurando. E o pastor dessa igreja presidente, ele mora lá em Brejinho. Aí foi para Brejinho, chegou na casa dele e falou: ó, Deus manda te dizer, põe a casa em ordem, faz assim, assim, senão Deus vai tirar as igrejas da tua mão. Aí ele recuou, falou: não, eu vou fazer o que Deus quer. E aí o ministério lá está crescendo. Aí Deus teve misericórdia do outro, Deus deu outra igreja para ele. Aí estava indo tudo bem. Quando foi agora, né, no perto final de ano, em outubro, Deus me levou lá de novo para falar com ele. A primeira palavra que Deus mandou falar para ele foi assim: toma cuidado com o aluguel da igreja, irmão. Toma cuidado. Cuidado com o dinheiro da igreja, o aluguel. Porque não estava tendo cuidado com o aluguel, estava brincando. E Deus mandou falar para ele: toma cuidado. Aí não estou bem, estou bem, tá. Aí eu comecei a ver a ira de Deus sobre a vida dele. Vim para cá. Aí passou um dia aqui, depois que eu cheguei, aí Deus tinha falado comigo, eu disse: eu não vou guardar mais não, né, dele? Eu estava esperando ele falar, abrir qualquer portinha para mim entrar para falar. Eu não vou esperar pelo homem não, agora eu vou falar direto. Liguei para ele e falei: pastor, enquanto o senhor for a favor da vaidade e das roupas mundanas, seu ministério nunca vai crescer. Não vai para frente. Não vai, não vai crescer. Aí tudo bem, aí Deus já proibiu, já tirou umas pessoas de lá, proibiu de gente dar dízimo e oferta e começou. Quando foi a semana, eu tive uma notícia, sabe de quê? Uma moça foi lá na igreja, estava congregando com ele, foi pedir: pastor, ora por mim, pastor, que eu estou sofrendo demais. Falou: procura outro pastor para orar por você, cuidar de você, que eu não estou tendo capacidade de orar por ninguém, fazer nada por ninguém mais não. Eu estou em pecado. Por quê, irmão? Desobedeceu a palavra de Deus. Aí está lá na outra igreja, que é do pastor Márcio, ainda bem que está na mão de uma varoa muito sábia, que é uma benção, e o marido dela está cuidando dessa moça. É uma benção esse casal, uma benção. Pensa numa benção os dois. Né? A pessoa que anda ali, em cima da linha, nem para a direita, nem para a esquerda, nem na linha. Aí Deus levou ele, ela está congregando nessa igreja, e esse casal está cuidando dessa moça, porque essa moça até melhorou, mudou bastante. Né? E ele chegou nesse ponto, já nesse tempo: eu não posso orar por ninguém, porque minha vida está daquele jeito, e sabe, eu não tenho capacidade, e eu não me acho nas condições de orar por ninguém. Se entregou. Porque, irmão, rejeitou a palavra de Deus. Porque uns tempos atrás ele estava sempre dando. Ah, quer que tem, irmão? Quer que tem, isso é nada demais, não sei o quê. Na Bíblia está escrito que fala de brinco, que fala de roupa, e não sei o quê. E lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que fala: não vos conformei com esse mundo, mas transformai. Que é para a gente não se conformar. A partir do momento que a gente aceita o Cristo como Salvador, não é para a gente se conformar com esse mundo, é para a gente se transformar. Mas tem uns para agradar o povo, como Saul agradou, temia o povo e agradava o povo. Aí Deus rejeitou Saul por causa disso aí. Porque Saul temia o povo e procurava agradar o povo e não agradava a Deus. É o caso de muitos pastores mundial que tem quebrado a cara. Você vê aí nesse meio do mundo que tem gente que está caindo e que vai perder a salvação porque não tem concordado com a palavra de Deus. Aí eu vou ler aqui, irmão, dá tempo ainda, 2 versículos só. Um vai ser Joel e outro vai ser Isaías. Está escrito assim, ó, em Joel. Tocai, Joel capítulo 2, versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Aí você presta atenção que tem um nome aqui e fala assim: perturbe-se os moradores da terra. Quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu não estou perturbando ninguém, mas as pessoas que não concordam com a palavra, eles se perturbam. Eu não estou perturbando, preste bem atenção: perturbe-se todos os moradores da terra. Quando fala a palavra de Deus do jeito que ela é, corretamente do jeito que ela é, aí eu não perturbo as pessoas, mas as pessoas ficam perturbadas.
Não é eu que perturbo, eles que se perturbem-se, todos os moradores da terra. Quando a gente fala a palavra de Deus, irmão, do jeito que está escrito, verdadeiramente. Tocai, quando Deus fala, tocai a buzina, o que? Anunciai a palavra, anunciai, fala dela, em Sião, e levantai em alta voz no monte da minha santidade, e perturbe-se os moradores da terra. O que tem de gente dentro da igreja, não é só lá fora não, está falando monte de Sião, no monte da minha santidade, dentro da igreja. O que tem de gente, irmão, que fica perturbado quando você fala a palavra, dá uma rabisaca tão grande, a mesma coisa de uma cobra e atravessando um rio, você jogar um pedaço de pau. Você já viu a rabisaca que ela dá na água? É uma rabisaca tão grande que ela dá com a cobra, no instantezinho ela atravessa o rio, ela vai bem cegada, mas se jogar uma pedra na cobra, ela dá uma rabisaca tão grande com o rabo, que ela vira uma bala em cima da água, e no instantezinho ela entra no capim lá e some. Tão rápido que ela tem gente dessa maneira da igreja. É uma rabisaca, a pessoa se perturba. E Deus deixa bem claro: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, e perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. O dia do Senhor vem. Então o dia do Senhor vem para aquele, vem para aquela, vem para aquele, vem para aquele, é assim. Ele vem, vai chegar a hora que o dia do Senhor vem. E ai daquele, quando o dia do Senhor vem sobre ele. Ele está cheio de gente aí brincando, vivendo a sua vontade, não a vontade de Deus, e quando parte, o que tem de irmão, Deus levou, Deus levou. Como Deus levou? Tu tem certeza que Deus levou? Tem tanta gente aí, irmãozinho, que Deus levou, e Deus não levou não, quem levou foi o pé sujo, não foi Deus. Se a pessoa está em desobediência, está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, se começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então, se a pessoa é desobediente ao Evangelho, na Bíblia está escrito, não faça, a pessoa vai e faz, é desobediente ao Evangelho? É. Então, a pessoa não sumiu, não teve salvação. E tem muita gente falando, Deus levou, quase. Esse dia mesmo eu fiquei sabendo de novo que outro camarada aí se matou. Se abrir, está escrito bem claro, os homicidas não entraram na gente, aí fala, irmão se matou, Deus levou o irmão. Mentira, Deus não levou não, quem levou foi o cramunhão, igual Judas. Quem foi que levou Judas? Foi o cramunhão, não foi Deus. Porque a camarada é homicida, se matou. Se eu chegar aqui e matar a irmã Cida, daqui para ali eu morro, o que aconteceu comigo? Eu vou para o inferno, porque eu matei a pessoa, eu sou homicida. Se eu tiro a minha vida, eu sou homicida, estou tirando uma vida, eu sou homicida. Não existe, irmão, a pessoa se matar, quem se mata, vai para o inferno. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu e não se matou. Judas vendeu Jesus, mas não se arrependeu, foi e se matou. Então a pessoa é homicida. É a palavra de Deus, como está escrito em Apocalipse, que os homicidas não herdarão a Deus, ou que a pessoa fala. Eu vou pela Bíblia, eu não vou pelo que as pessoas falam. Se a pessoa não concorda com a Bíblia, irmão, mas não. É igual esse vento. Não tem um vento que deu aí nos Estados Unidos, 160 km por hora? 160 km por hora. Só que naquele vento tinha um fogo queimando. Aí tem muita gente falando assim que não é a ira de Deus. Então tão cego as pessoas, não é do mundo. Muita gente cega dentro da igreja fala que não é a ira de Deus não. E quem é que manda o vento? Estava pegando fogo agora, quem mandou o vento? Tem tanta gente cega, irmão, que não está vendo mais a escritura. Só vê o celular e não vê a escritura. Jeremias 10, essa semana foi lida aqui, ou foi semana passada, Jeremias 10, né? Então a parte de Jeremias que fala assim, que o vento vem do tesouro de Deus. O vento vem de Deus, vem do paraíso de Deus. Então do tesouro dele ele tira o vento. E quem mandou o vento quando estava pegando fogo? Quem foi que mandou o vento? Se deu 160 km por hora, que era para queimar tudo mesmo, a mão de Deus é, não vou queimar. Porque até hoje, a maioria dos americanos, eles riem de Jesus. Foi naquele fogo ali que passou um dia, foi dia depois, aí tem uma repórter falando lá, aí desfez de Jesus, e todo mundo bateu palma e achou bonito. Todo mundo bateu palma e achou bonito. Porque Jesus não está com nada.
Jesus não está com nada. Cadê Jesus? Não está com nada. Aí todo mundo, ei, bateu o pau, achou bonito. Não só foi o som não, todo mundo estava ali. E a maioria dos americanos não concorda com a palavra de Deus. Olha o que aconteceu. Agora teve um crente lá, um crente, um só, verdadeiro. Você vê que pegou fogo, queimou todas as casas da cidade. Mas tinha a casa do crente. Lá no meio das outras casas não pegou fogo. Ele estava chorando com testemunho. Aí se cumpre o Salmo 91. Na vida dele se cumpriu. Porque a maioria das pessoas na face da terra não concorda, não aceita para Deus. Veja só, não se candidataram lá para presidente? Antes do Trump ganhar, não teve uma mulher lá que se candidatou também para presidente lá nos Estados Unidos? Aí lá no meio do comício dela teve um irmão lá que falou assim, só o Senhor é Deus. O que é que ela falou? Você está no lugar errado. Todo mundo bateu palma, achou bonito. Olha o que aconteceu. Agora cadê o poder dela? Cadê a autoridade dela? Que ela não tem capacidade para nada. E a quem ela serve não pode fazer nada. Aí ela destruiu toda a cidade de Hollywood. Vocês sabem o que é que tem em Hollywood lá? Uma cidade idólatra, que as pessoas adoram a criatura e não adoram o Criador. Ali é. Tudo que é nojo ali no Hollywood. Você tem os atrizes famosas. É igual Sodoma ali. Aí você vê, que é isso aí, irmão? É a mão de Deus. Na Bíblia está escrito bem claro, que muitas pessoas não concordam. Está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre as pessoas que detêm a verdade na mentira e a mentira na verdade. Aí não estão vendo que é a ira de Deus sobre a humanidade. Não estão vendo, estão cegos que não estão vendo. É a ira de Deus. E a ira de Deus já faz muito tempo que começou e cada vez mais vai ficar mais pesada na face da terra, na vida do ser humano. Porque Deus tem se irado, mandando tanta coisa na terra, mas o neguinho pula para um lado, pula para o outro, ri para um lado, ri para o outro, e não se converte. E muitos têm descido à sepultura, muitos, não é pouquinho não, milhares e milhares, têm descido à sepultura sem salvação. E está debaixo da terra aguardando o dia de juízo para ressuscitar, ser julgado e ser lançado no lago de fogo, junto com o diabo, os demônios, o falso profeta, o anticristo, a besta, e o inferno e a morte. E será lançado no lago de fogo. E todo aquele que não tiver escrito no livro da vida vai tudo para o lago de fogo, que é pior do que o inferno. O lago de fogo é pior do que o inferno, porque você vai ser amarrado pé e mão e ser jogado lá dentro. E vai ser de eternidade e eternidade sendo queimado. Porque Deus tem dado tempo para as pessoas se converter. Deus tem dado oportunidade, mas as pessoas não querem. A maioria das pessoas prefere o dinheiro do que a salvação. O dinheiro está sendo em primeiro lugar. O que tem de gente aí, irmão, brincando, não é falando lá fora não, dentro da igreja, por causa de dinheiro. Milhares e milhares de pastores já foram para o inferno e tem um bocado de para ir. Por causa de dinheiro, porque ele não ama o seu próximo, eles amam o dinheiro. Totalmente fora do que Jesus falou. Jesus não mandou reclamar o dinheiro, ele mandou amar o teu próximo. Aí eu vou enganar um, enganar outro para pegar dinheiro de um e de outro. Agora, e o amor pelo meu próximo? Jesus não mandou eu amar dinheiro. A Bíblia fala o contrário, o amor, o dinheiro é a raiz de todo espécie mal. Por quê? Tu ama o dinheiro? Tu serve o dinheiro? Então quando tu morrer, tu vai para o lago de fogo, sem dinheiro, sem nada. E o dinheiro não pode fazer nada pelo ser humano. O dinheiro é bom para quem sabe usar ele. Agora que eu quiser enganar uma pessoa, fazer uso da palavra de Deus para pegar dinheiro de um e de outro, já se torna maldito. Que queira que não, é maldito. E os malditos não entrarão no reino de Deus. Não entrará. Aí, irmão, Deus me deu essa palavra, pela misericórdia de Deus. Olha, primeiro, Cristo Jesus. E eu estou lá no final da fila. Quer dizer para os irmãos que a gente passa um momento difícil. Mas a Bíblia fala assim, chegar os adultos, chegará a voz. Esse versículo aqui, irmão, papai me deu quinta-feira. Está lá na cama, lá sentado. Papai me deu esse versículo aqui, num mistério. Tão lindo. Aí papai, eu estava lendo outra parte da Bíblia, papai, vai lá, Joel, capítulo 2. Aí quando eu fui ler esse versículo, aí papai me deu esse versículo, eu lendo ele, eu falando em língua daquele povo lá da Guatemala, naquela mesma língua. Tão bonito que foi. Só que eu estava lendo, só que eu entendi, eu sabia que estava ali. Eu li falando em língua do povo da Guatemala, só que no meu pensamento eu estava entendendo o que eu estava lendo. Você vê que coisa linda, eu fiquei maravilhado sentado na cama. Né? Aí o Senhor me deu aqui também, ó, quando foi hoje o Senhor me deu aqui, levou aqui Isaías 55, versículo 11. O Senhor me deu Isaías hoje.
que é o cumprimento dessa palavra. Preste bem atenção, a Bíblia deixa bem claro: tocai a buzina em Sião, no monte da minha santidade, e perturbes todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Aí Deus está dando um alerta. Isaías 55, 11 foi o que Deus me deu hoje para completar esse versículo de Joel. Está escrito assim: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará para aquele que a enviei. Aí Deus falando que a palavra que está saindo aqui hoje, ela não voltará vazia, ela vai fazer o efeito na vida de alguém. Ela não voltará vazia. Aí esse mesmo versículo em outra tradução fala assim: esta palavra é vida espiritual para quem a recebe, e condenação para quem a rejeita. É tanta gente que está sendo rejeitado por Deus por causa de um versículo, ou da metade do versículo, ou de uma palavra. Aí em Apocalipse está escrito, irmão, fala assim: devemos ter um cuidado com essa palavra, que é o versículo Apocalipse 22, versículo 18. Devemos ter um cuidado com a palavra, porque é o caso da gente pedir a salvação ou ganhar a salvação. Porque tem muita gente pondo dentro da igreja palavra semelhante à palavra de Deus, mas não é de Deus, é a palavra do homem. Semelhante à palavra de Deus. Então devemos ter um cuidado com a Sagrada Escritura, para a gente não vir falar a palavra semelhante à palavra de Deus, mas sim a palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro, né? Só para encerrar aqui, para os irmãos entenderem melhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Olha o que a Bíblia deixa bem claro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Eu não tenho que falar a minha palavra. Se eu falar segundo a minha palavra e não falar a palavra de Deus, eu estou falando palavra semelhante à palavra de Deus. Aí é o caso que em Apocalipse fala: quem aumentar ou diminuir. Eu estou falando palavra semelhante à palavra de Deus. Então, se eu não me cuidar, se eu não me converter antes do arrebatamento, eu vou ficar dentro do arrebatamento. Ou se eu partir daqui antes do dia do arrebatamento, eu fico também para o dia de juízo, porque eu pus palavras segundo a palavra de Deus, querendo parecer a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Então, irmão, a gente tem que falar segundo a palavra de Deus, tem que falar e mostrar. O inimigo, quando foi que teve com Jesus no deserto, ele falava da palavra, mas distorcendo a palavra. Jesus não distorcia, ele falava a palavra reta, crua e nua, do jeito que ele é. Ele não bombeou nem para direita nem para esquerda. Ele venceu o inimigo pelo poder da palavra. Porque ele enganou Adão e Eva e queria enganar Jesus, mas Jesus é o dono da palavra, ele não conseguiu enganar Jesus. Aí Jesus venceu ele pelo poder da palavra. E a gente vence o mundo, como está escrito, pelo poder da palavra. É na palavra que a gente vence. Se não for na palavra, irmão, só tem a perder. Então tudo é no poder da palavra. Se alguém faz, faz segundo a palavra de Deus. Como Deus me deu um dia desse, né, que eu já falei em vários lugares, lá em Isaías 8:20, e está escrito assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Aí Deus falou para mim: aponta para o altar. Aí Deus falou bem claro para mim, Salmo 50, verso 18: quando tu vê o ladrão, tem a tua parte com ele. Deus falou: aponta para cima do altar. O que tem de gente no Brasil e no mundo que estão em cima do altar, e é assim com o ladrão, em vez de pregar a palavra de Deus para ele, não, são corruptos, anda com eles. Anda lado a lado com eles, são corruptos. O que é corrupção, irmão? Ladrão. Você tem a sua parte com o ladrão? É mesmo, tem um ônibus ali em Itaquá, porque você vai entrar no ônibus, tem um minuto só. Quando você vai entrar no ônibus, tem as pessoas que chegam ali vendendo bilhete, né? Quanto que é a passagem? É 6. Eu vendo por 5. Aí você vai e pega aquela passagem ali, você está sendo corrupto, tá? Compartilhando com o ladrão também, porque a passagem é 6, tem que pagar 6. Porque até o motorista e o fiscal ali são comprados. Porque tem que pagar 6 reais, é 6, pronto, acabou. Foi uma vez que eu falei pro camarada lá, o camarada chegou perto de mim e falou assim: aí não, né? Foi o quê? Aí não, né? Aí não. Aí eu falei: que é o dono dessa empresa, ele é corrupto, ele é ladrão, né? E eu estou vendo ele na passagem aqui por 2 reais, você não quer comprar? Eu falei: quanto que é a passagem? Ele falou: é 4,10. Eu falei: não, se é 4,10, eu vou pagar 4,10, porque eu não sou corrupto, eu sou cristão.
Ah, mas não. Aí falou, dá a César o que é de César. E saiu de perto de mim porque a mulher chamou, foi atrás dele. Falei, ah, tu conhece a palavra, Eu né? nunca aceitei, não. Ele fica sempre pra Tu mim. conhece a palavra. Aí eu cheguei nele, né, irmão? Aí já armei a espingarda. Aí, peraí, Gavião. Tu conhece a palavra? Eu falei, conheço. Aí eu falei assim, só que tu é proibido de falar a palavra de Deus, sabe por quê? No Salmo 50, verso 16, está escrito, e ao ímpio diz Deus, que tem tu que toma o meu conselho na tua boca? E aborrece a correção e lança minhas palavras para detrás de ti, tu é proibido de usar. Ele falou, como é que é? Eu falei de novo. Eu, como é que é? Eu falei de novo. Aí ele baixou a Bíblia e falou, eu tenho a Bíblia em casa, eu vou ver. Aí ele, daquele dia diante, nunca mais ouvi ele, desapareceu dali. Agora tem uma mulher, um camarada lá. Por quê? Se você tem a sua parte do ladrão, sabe que o matar cometendo a corrupção, você vai e compra, você está comprando coisa errada, você também é ladrão. A passagem é 6, você tem que pagar 6. Porque eu sou cristão. Hoje, eu vi a mulher olhando para todo mundo, eu pus o dinheiro na mão, lá vem ela. Você vai querer? Eu falei, quero não. E eu pus o dinheiro na mão e ela depois achou ruim. Tem gente aí com dinheiro e não quer comprar a passagem. Por quê, irmão? Eu sou cristão. Aí eu vou comprar, se eu comprar, estou sendo corrupto, estou sendo ladrão também. Porque ali há uma patotinha entre motorista e fiscal. Porque se o fiscal não fosse corrupto e nem o motorista não aceitava, não pode vender isso aqui não. Mas são corruptos também, e a Bíblia fala bem claro, tu quando vê o ladrão, tem tua parte com ele, está roubando a empresa, eles estão roubando a empresa. Né? E tem tanta gente, e Deus me deu esse versículo. Aponta para cima do altar. O que tem de homem aí na face da terra, dizendo sem pastor, e é assim, ó. Os camaradas roubam o dinheiro do governo, roubam uma coisa, roubam outra, e distribuem entre eles, depois faz lavagem de dinheiro, acha que o dinheiro vai lhe dar salvação. Nós estamos indo para o inferno. Ele vai para o inferno, se não se converter, ele não tem salvação, porque a parte dele é com o ladrão, e ele não aceita a correção, como está escrito, ele não aceita. Se Deus lhe usar e for lá repreender, ele não aceita. Manda jogar você de porta para fora, joga para lá, porque ele está falando contra o pecado deles. Então, irmão, Deus deixa bem claro, tocai a buzina em Sião, e perturbe-se os moradores da terra. Fala a palavra de Deus do jeito que ela é, que goste ou que não goste. Amém? E Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe nosso nome. Proibido se viver, né? Palavras maravilhosas. E assim mesmo, nós temos que entender que quando você tem um monte de pessoas, você prega, aí todo mundo aceita, alguma coisa está errada. Porque quando nós pegamos a verdade, só vai aceitar aqueles verdadeiros. Os que é contra ficam com raiva de você. Quantas pessoas que falam mal de mim todos os dias, falam mal de mim para os outros? Por quê? Porque faz as coisas erradas e queria que eu aceite. Né? Os que casaram com falso casamento aqui, chegou aqui, eu falei a verdade para ele, aí ficou bravo comigo até hoje, porque quer que eu aceite um casamento, quer um contrato de casamento, quer que eu aceite como se fosse verdadeiro. Se eu aceitar, eu estou errado. Eu que vai para o inferno sou eu. Agora, se a pessoa não quer ser verdadeira, leva uma separada, enganando um, enganando a outra, e tem pessoas que ficam do lado de pessoas, você ficar do lado de pessoas, você está perdido. Está perdido. Como é que você quer se salvar do lado de pessoas que estão no pecado, que está amancebado, que está errado e fica dizendo que está certo? Aí fica julgando eu, porque eu não aceitei a situação, como outros e outros que saem da igreja porque não aceitam o erro deles e quer que aceite. Não. Se for para ir para o inferno, vamos todo mundo tomar cachaça lá nos bar, porque para estar na igreja e não pregar a verdade, então o que nós estamos fazendo aqui dentro? Nós temos que ser verdadeiros, doa que doer, quem achar ruim achou, mas a palavra tem que ser o que está escrito, tem que ser o que está aqui, é sim, sim e não, não, o que passado disso é processo maligno. Então, eu vou dizer que o presbítero está errado, se eu levantar contra ele, Deus vai fulminar eu. Quem prega uma palavra, estão pregando aqui a verdade, estão pregando a verdade, eu vou dizer que não está pregando, que eu vou dizer que eu vou levantar contra o que está pregado. Aí eu estou sendo injusto, aí eu vou pagar o preço. Então eu não estou do lado de Jesus. Jesus é justiça e é verdade. Então o que foi falado nessa noite foi representado a verdadeira palavra de Deus. Vamos abraçar essa palavra, esses mandamentos, vamos abraçar isso, porque isso é bom para nós. Isso é crescimento da nossa vida espiritual. Isso é bom demais para nós. E vamos abraçar essa palavra em nome de Jesus Cristo. E aquele que não aceitar essa palavra, é porque não é de Cristo, mas quem é de Cristo aceita e abraça e vai para o céu em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por a palavra do Senhor.
e nos conduz para nossas casas na direção do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Meu Deus de poder e de graça, Pai, fortalece a tua igreja e o teu povo, ouvindo a tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda, Senhor, e até o fim, Pai, fazendo a tua vontade e cumprindo a tua palavra, Senhor. Nos livra de todos os males e nos ajuda a cumprir a tua palavra, nos ajuda a ser fiel, nos ajuda a seguir os teus mandamentos. Abençoa cada um que aqui, os ouvintes da palavra, cada um que ouviu essa mensagem nessa noite, que essa mensagem cresça na graça, cresça dentro de cada um de nós, porque a palavra de Deus ela dá um respaldo espiritual, e que esse respaldo esteja acontecendo desde já em nossos corações, Pai Todo-Poderoso Deus. É o que nós te pedimos aqui agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, ó Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. E ao Pai do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Mas eu me corrigiu, né? Eu já deu uma vitória. Glória a Deus. Isso aí, amém. É verdade.